conceito de insumo no tema 756 do Supremo Tribunal Federal. Já falamos aqui algumas vezes na Liga, né, lá dentro do curso também, que desde 2018 nós temos uma nova conceituação. Uma nova não é que seja uma nova conceituação, mas é a conceituação que, no meu modo de pensar, sempre esteve presente na lei, mas que foi alvo de uma discussão que durou 15 anos, mas que finalmente em 2018, né, o STJ definiu o que é o conceito de insumos, né, o que significa insumos na sistemática do PIS/COFINS não cumulativo, né? E ficou bem definido no tema, na tese firmada pelo STJ, que o conceito de insumos, né, ou seja, o sistema de creditamento no PIS/COFINS não cumulativo, que são as empresas do lucro real, né? Eu não sei porquê, mas as empresas do lucro real, nosso legislador entendeu que elas recaem automaticamente, tá, no sistema do PIS/COFINS não cumulativo, ao passo que as empresas do lucro presumido, elas são enquadradas no sistema, no PIS/COFINS cumulativo. Então, o nosso assunto de hoje diz respeito ao lucro real. Empresa do lucro real, apuração do PIS/COFINS no regime não cumulativo, débito e crédito. Quais são os créditos, o que pode ser creditado, o que não pode. Então, o STJ, desde 2018, com sua tese firmada, definiu que o sistema de creditamento, né, no PIS/COFINS não cumulativo nada tem que ver, né, algo bem diferente do creditamento do ICMS. Tá? Ou seja, não se aplicam aqui aquelas ideias, aqueles conceitos de crédito físico, crédito financeiro, que o insumo só seria insumo aquilo que se incorporasse ao produto final ou que se desgastasse completamente na elaboração do produto final, da mercadoria final. Não, nada disso tem aplicação aqui. Então, portanto, não são aplicáveis, né, as instruções normativas, o regramento infralegal da Receita Federal, que era bastante restritivo, né, que restringia bastante o conceito de insumos. O STJ marca o pensamento, com a tese firmada, de que é insumo, tudo que for, né, toda despesa que seja essencial ou relevante ao processo produtivo, não ao produto, mas ao processo produtivo, é insumo creditável na sistemática do PIS/COFINS não cumulativo. E aí a aplicação dos testes, né? Faz a subtração e veja se aquele determinado insumo, uma vez subtraído o processo produtivo, continua sendo possível, se não, ele é essencial, aquele insumo é essencial ao processo produtivo. Se o processo produtivo, sim, continua sendo possível, mas com um prejuízo significativo da qualidade, da produtividade, então será um insumo relevante. Relevante ou essencial, né, os insumos são creditáveis nessa sistemática do PIS/COFINS não cumulativo. Então, assim decidiu o STJ, que é o tribunal maior, né, da matéria, uma vez que o STF já havia negado repercussão geral para essa matéria. Então, uma vez afastada, ou uma vez não reconhecida a repercussão geral, o tribunal maior, né, da matéria, do assunto, passa a ser o STJ, ou seja, o julgamento, né, de matéria infraconstitucional, né, da legislação ordinária, da legislação federal, se existe ou não violação de lei federal nessa ou naquela questão. Então, o STJ pacificou a questão, só que nós tivemos, né, muito recentemente, um julgamento no STF, né, sobre o assunto. Tá? E o que a gente precisa saber? Se houve aí, né, alguma alteração que seja significativa para o nosso dia a dia, né, para o nosso trabalho e tal. Mas aí nós temos, né, recentemente, no julgamento recente, tese firmada, né, no tema 756. Tema 756 que diz respeito exatamente ao alcance desse dispositivo constitucional. O parágrafo 12 do artigo 195, que prevê a aplicação da não cumulatividade à contribuição PIS/COFINS. E você está vendo aí, deixa eu aumentar aqui a tela, porque ficou pequenininho para mim, a descrição do tema,
Recurso extraordinário em que se discute à luz desse dispositivo, né, constitucional, a validade de critérios de aplicação da não cumulatividade ao PIS/COFINS nos artigos 3º das leis federais 10.637, né, que é o PIS, e 10.833 de 2003, que é a COFINS. E o artigo 31, parágrafo 3º da Lei Federal 10.865 de 2004. Né? Então, a discussão era exatamente se saber qual é o alcance desse dispositivo, conteúdo e alcance desse dispositivo constitucional. E aí foi firmada uma tese nesse tema 756, que é da relatoria do ministro Toffoli, né? E a tese firmada diz o seguinte: primeiro item, o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais. Então, de cara, está dizendo que essa é uma matéria infraconstitucional. E toda vez que o Supremo diz que a matéria é infraconstitucional, competência do STJ. Né? Respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS/COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Sintetizando, o que é que muda? Para a recuperação administrativa, nada. Absolutamente nada. A recuperação administrativa continua se apoiando na tese firmada pelo STJ, ou seja, são creditáveis, são dedutíveis todos os insumos essenciais ou relevantes ao processo produtivo. Então, a recuperação administrativa vai continuar operando sem nenhuma modificação. No que tange a eventuais, que são poucas, discussões judiciais sobre aproveitamento de crédito, se entendermos que uma determinada lei é restritiva, está restringindo o conceito de não cumulatividade, podemos discutir judicialmente, né, e se conseguirmos demonstrar uma violação direta à Constituição, teremos o que nos é favorável, né? Nada de desfavorável ao contribuinte, teremos a possibilidade de conduzir essa discussão até o Supremo por meio de um recurso extraordinário, o que não prejudica em nada o contribuinte. Então, em suma, nada mudou. Né? No meu modo de pensar, não vejo nenhuma alteração para o trabalho de RCT.